olhando ainda esse cenário da empresa, e depois eu quero entrar assim nesse lado pessoal, mas qual a importância de ter uma boa gestão orçamentária no plano de contas ali, no contas a pagar dessa companhia? Né? Quais são os pontos de atenções que esse empreendedor, principalmente o locador, precisa ter, Bruno? Bom, acho que são até duas coisas diferentes aí. Eu acho que tem a parte do contas a pagar, a gestão do contas a pagar, né? É extremamente importante ter uma boa gestão de contas a pagar, né? Então, isso é para você não esquecer. Não esquecer pagamentos, não ter problema desse tipo. Então, uma boa gestão de contas a pagar. Parece besteira, né, falar isso, mas às vezes tem gente que fica com o nome sujo, ou suja o nome da empresa porque esqueceu de pagar uma conta que não porque falta de dinheiro. Às vezes é por falta de gestão. Agora, a coisa que é fundamental, e aí sim, nem toda empresa, principalmente as pequenas, elas fazem, é o orçamento. Então, o orçamento, a gente ouviu muito falar em termos Brasil, né, nessa economia, nessa gestão do Paulo Guedes, do teto de gastos. Né? Então, o teto de gastos nada mais é do que um orçamento. Então, o Brasil tem teto de gastos, a empresa tem teto de gastos e a nossa vida pessoal, familiar, também tem um teto de gastos. Mas a gente tem que olhar para esses. Cada. Mesmo tendo picos e vales, a gente precisa ter uma média. Então, está chegando agora em outubro, normalmente é quando as empresas começam a fazer o planejamento do ano que vem, certo? Então, você vai fazer o que as empresas maiores aí chamam de budget, que nada mais é, a tradução é orçamento. Né? Então, quando você vai fazer o budget anual, o orçamento anual, você vai ter que quebrar, desmembrar com cada coisa que você vai ter que gastar. E aí você vai pegar a média de gastos do último ano, colocar a inflação ou a correção o indicador de correção que a empresa do tipo de negócio da empresa e colocar alguns outros investimentos que você já consegue saber. Vai ser exatamente isso? Não vai ser exatamente isso, mas vai chegar muito próximo. Vai ser a referência que você vai utilizar. Isso para cada tipo de conta, para cada classificação. Vou até misturar agora com o pessoal. Né? Então, o familiar, né, para fazer um orçamento familiar. Então, orçamento familiar, você tem lá a sua renda mensal, e para o empreendedor, a renda mensal, né, ela vai ser a referência para você fazer o que você vai gastar. Né? Então, assim, aqui eu acho que não é tão incomum no Brasil, né? Nós temos um número enorme de endividados, pessoas que gastam mais do que ganham. Só que isso não é sustentável. Né? Porque quando você gasta mais do que ganha, você vai precisar pegar o dinheiro emprestado em algum lugar. E se isso continuar por um longo tempo, além do que você já gastar, você tem ainda a parcela do empréstimo. Então isso vai continuar, você vai ter que pegar um novo empréstimo, ou seja, vai ser uma bola de neve dificílima de você conseguir desmanchar mais para frente. Né? Então, a situação ideal é que sobre um dinheiro mensal. Então, a grosso modo, a gente fala de mensal, né? Eu acho até interessante falar isso, porque a gente tem uma tendência a olhar muito para o mês e não olhar para o ano, ou para daqui 2 anos, ou para daqui 5 anos. Né? Então, a gente supervaloriza o mês e subvaloriza o longo prazo. Claro, o empreendedor aqui, ele quer, cada mês é um mês, ele quer vender, só que como empreendedor você tem que separar, você tem que ser um vendedor, mas você é um vendedor e um empreendedor. Então o vendedor, ele tem um olhar, acabou o mês, ele quer gerar mais venda. Agora o empreendedor, ele precisa ter um olhar um pouco mais para frente. Né? Então é a mesma coisa em casa. Em casa a gente tem que ter esse olhar para frente. Quais são os seus projetos de casa? Você quer trocar de casa, você troca de carro a cada tempo, você tem filhos, e aí você tem filhos, você tem projeto. Né? Você tem filhos aí jovens, com certeza tem projetos, é festa, de aniversário, é escola, diversas coisas que você vai querer aí dar para os seus filhos. E aquele caso que você comentou da aposentadoria, né? Também, né?
do cara que fica triste aí. Trazendo, então essa é a visão macro que você tem. Então, essa é a parte mais importante de dizer por que ter uma razão do orçamento. Por que precisa sobrar? Por que não precisa assim, se eu gastar o que eu ganho, se eu gastar tudo que eu ganho, não falta, não preciso de empréstimo, mas também não sobra. Só que aí, se você vai fazer uma viagem, você vai ter que fazer ela prestação. Se você vai trocar de carro, você vai ter que fazer algum malabarismo, aí um consórcio, um financiamento. Aí chega na aposentadoria, você não acumulou dinheiro, e INSS não vai dar para você manter o seu estilo de vida, e você vai ter que depender de filhos ou reduzir muito o estilo de vida. Então, essa sobra do orçamento, então eu ganho 10, eu preciso gastar 8. 2 precisa ser parte para uma reserva aqui, se você ainda não tiver, parte para algum projeto de curto, médio e longo prazo e parte para aposentadoria. Então, é esse passo a passo que precisa ser dado. Agora, quando você traça um orçamento, né, para traçar esse orçamento e ele caber, você precisa de bastante clareza, né, porque não é incomum as pessoas nem saberem quanto gastam em casa. Cara, até lembrando uma coisa que a gente conversou, que você falou, por mais incrível que pareça, né, assim, a gente tem faixa branca e faixa preta que vão assistir essa live, né? Tem pessoas que estão começando a empreender, né? Que está começando a entender o que é um plano de contas, o que é fluxo de caixa, mas tem nego que é faixa preta, tem cara que já investe, tem empresa, tem multibilionários. Então, assim, tem vários tipos de relacionamento que assiste esses nossos vídeos.